Então vamos lá. Pode abrir aí a sua Bíblia comigo, lá no livro de Jó. Glória a Deus. E aí você vai abrir em Jó, capítulo 1, e você vai deixar aberto aí por um instante. Já há alguns dias, eu tenho estudado na palavra de Deus acerca desse personagem que é muito interessante, que é Jó. Se é que existe algo que não é interessante, né, na palavra de Deus. Mas Jó, particularmente, ele tem destaques na sua história que torna ela bem interessante e totalmente aplicável à nossa vida. E normalmente, quando a gente fala em Jó, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Alguém falou, a paciência de Jó, não é? Às vezes até a gente diz assim, nossa, eu queria ter a paciência de Jó. Mas, irmãos, a vida de Jó não foi marcada só por paciência. Existem vários outros aspectos da sua história e da sua biografia que falam ao nosso coração tanto quanto esse ponto da paciência. E principalmente, um aspecto que é sobre Jó ser o justo sofredor. Jó é esse homem que, mesmo sem ter feito nada, ainda assim ele passou pelas mais difíceis provações que qualquer um de nós poderia passar. Quem tem participado da escola bíblica com a gente aprendeu nas últimas 2 aulas que Jó, ele passou por essas coisas muito difíceis e mais do que qualquer um de nós poderia suportar. Mas ao mesmo tempo que a sua vida é marcada por tragédias atrás de tragédias, muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, podemos dizer assim, só que ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu com ele, a sua vida também é marcada por como ele lidou com todas essas coisas. Não só pelo sofrimento, mas pela sua reação diante do sofrimento. E é por isso, então, que o Senhor colocou no meu coração essa mensagem para hoje, porque tudo que ele passou e a maneira como ele reagiu torna a sua história um dos maiores tesouros bíblicos que temos quando o assunto é fé, sofrimento e soberania de Deus. Fé, sofrimento e soberania de Deus. Então, o propósito da nossa mensagem de hoje, do nosso sermão, é nos conduzir como igreja a aprender mais com a história de Jó, e não a história de Jó, porque você não está na escola bíblica, você não está na IBD, mas a gente vai aprender com a história dele, alguns pontos da história dele, como que nós podemos tirar essas lições espirituais que vão fortalecer a minha e a sua fé e nos fazer viver uma vida cristã com mais maturidade, confiança e esperança, até mesmo nos dias mais difíceis. Então é isso que nós vamos tratar, e através da sua vida nós vamos ser desafiados a refletir sobre questões que são muito profundas da nossa vida cristã, e perguntas e questionamentos que são ainda mais difíceis de serem respondidos, como, por exemplo, aquela velha questão, né? Por que sofremos? Acho que todos nós já fizemos essa pergunta para a gente. Por que sofremos? Ou onde está Deus quando tudo está desmoronando, quando tudo está dando errado? Ou ainda, o que fazer quando Deus fica em silêncio? E para que a gente alcance o objetivo da mensagem de hoje, nós não vamos pegar um texto único e fazer toda a exegese dele como a gente normalmente faz, mas a gente vai ver a sua história mais abrangente, então, vários pontos para que a gente consiga chegar na nossa conclusão de hoje. Vocês estão comigo? Amém, glória a Deus. E caso você esteja anotando, que é uma coisa muito boa de se fazer, anotar a mensagem, o título desse sermão é A Suficiência de Cristo em Meio ao Sofrimento. Pode pôr na tela para a gente, Adriel? A suficiência de Cristo, não, perdão, a suficiência de Deus em meio ao sofrimento. Deus é suficiente, irmãos, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. E se temos Deus, temos tudo o que precisamos. Amém? Amém. Então, vamos lá. Se existe algo, pode deixar o banner na tela agora, tá, Adriel? Depois a gente vai para o versículo. Se existe algo que todos nós passamos, independentemente de idade, classe social ou tempo de conversão, são os dias difíceis. Dias que muitas vezes são marcados por tempos de dor, tempos de lágrimas, muitas lágrimas, tempos de incerteza, tempos de até silêncio de Deus. E talvez esse tempo do silêncio de Deus seja o mais difícil para nós conseguirmos lidar. Porque enquanto sofremos, mas Deus está falando, filho, calma, filho,
eu estou contigo, a gente ouvindo a voz de Deus é uma coisa. Mas e quando Deus fica em silêncio? E quando nós oramos e Deus não responde? E quando a gente lê a palavra, mas parece que ela não fala com a gente? E nesses dias, como lidamos com esses sofrimentos? Mas Jó também passou por isso. Só que no caso dele, esse sofrimento que ele passou foi um sofrimento muito mais extremo e muito mais intenso do que nós, pois ele foi levado justamente a esse lugar extremo da dor e do sofrimento quando ele teve que lidar com 5 pontos. O primeiro, a perda de todos os seus bens. Jó perdeu tudo que ele tinha. Segundo, ele teve que lidar com a perda, a morte de todos os seus filhos. Não foi um que morreu, não foram 2, foram todos. E sabe quantos ele tinha? 10. Pensa num cabra bom de fazer filho. Ele tinha 10 filhos e todos morreram. Outro ponto que ele teve que lidar foi com o surgimento de tumores malignos em todo o seu corpo. Do alto da cabeça à planta dos seus pés, ele foi acometido por tumores, por chagas, ao ponto de ele ter que pegar cacos de barro, de telha para se coçar, para tentar aliviar a sua dor enquanto ele lamentava, sentado nas cinzas. E um outro ponto que ele teve que lidar durante o seu período de sofrimento foi a afronta da sua esposa, pedindo que ela amaldiçoasse que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Sua esposa chegou para ele um dia e disse: você ainda mantém a sua integridade? Você ainda é fiel a Deus? Mesmo tendo perdido tudo, mesmo agora está totalmente doente? Amaldiçoa o seu Deus e morre, ela falou para ele. Tem mulher que sabe dar cursinho para Satanás, né? Venhamos e convenhamos. E o outro ponto, quinto e último, que ele teve que lidar, como se não bastasse tudo isso, ainda ele teve que lidar com falsas acusações dos seus amigos acerca do motivo de ele estar sofrendo com tudo aquilo. Uns disseram que ele sofria por conta de pecados. Outro amigo disse que ele sofreu porque ele tinha pecado, mas não confessou. Um outro disse que ele estava sofrendo e deveria sofrer ainda mais. O sofrimento dele foi pouco na visão desse terceiro amigo. E com um amigo assim, quem precisa de inimigo, né? Satanás diz assim: eu vou sentar e vou ficar vendo o show acontecer. Mas ele teve esses amigos que o afrontaram. Bom, e esse é um resumo, irmãos, muito bem resumido dos sofrimentos de Jó. E a gente às vezes acha que a resistência do chuveiro quando queima é uma baita provação, né? Pneu do carro furou. Ai, que provação que eu estou passando. A resistência do chuveiro queimou, estou tomando banho frio. Meu, que provação que eu estou tendo que passar. Não, irmãos, a gente de fato não sabe o que é provação. Jó soube o que é provação. E você sabe como tudo isso começou na vida dele? Num diálogo entre Deus e Satanás. A Bíblia vai nos dizer, a partir de Jó 1:6, que um dia Satanás se apresentou diante do Senhor. E quando ele esteve diante de Deus, o próprio Deus fala para ele assim, no versículo 8, olha, já que você estava rodeando a terra, cercando a terra, por acaso, você reparou no meu servo Jó? Você viu que eu tenho lá um homem que é íntegro, reto, me serve, teme a mim e se desvia do mal? Não há ninguém como Jó. Está no versículo 8, projetou aqui para nós, né? Você vai acompanhando comigo, eu estou parafraseando. Então Deus diz para Satanás, olha, eu tenho um homem lá na terra, não sei se você prestou atenção, mas esse cara é top das galáxias, era Jó. E diante dessa afirmação do próprio Deus a respeito de Jó, Satanás, então, ele faz uma acusação. E junto com essa acusação, ele lança um desafio muito ousado, e bem ousado, por assim dizer. Ele diz no versículo 9 em diante, do 9 ao 11, ele diz assim, olha, é lógico que Jó tem motivos para ser fiel a você. Não é verdade que você o abençoou com toda a obra das suas mãos? Não é verdade que você cercou tudo que ele tem para que ninguém tocasse? Mas estende a sua mão sobre a terra. Estende a sua mão sobre ele e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar na sua cara e negar ao Senhor. Irmão, Satanás às vezes é abusado, né? Ele chega para Deus e diz assim, olha, esse Jó só teme, só é fiel a você por causa de tudo que você faz por ele. Agora deixa de fazer, para ver se ele não vai blasfemar contra você na sua cara.
Mas Deus, ele sabia o coração de Jó, ele conhecia o coração de Jó. E por conhecer o coração de Jó, ele aceita o desafio que Satanás fez e ele permite a primeira provação. Ele diz, lá no versículo 12, Jó 1, 12, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Ou seja, tira tudo que ele tem, se você acha que é isso que torna ele fiel a mim, mas não mata Jó. E aí nós vamos ver quem está certo, eu ou você. E a Bíblia vai nos contar que após essa conversa acontece então a primeira provação de Jó, que foi a perda de todos os seus bens e a morte de todos os seus filhos, num único dia. Jó não foi perdendo tudo ao longo do tempo. Uma empresa foi dando errado, uns gados morreram, os camelos se perderam. Não, irmãos. Foi tudo ao mesmo tempo, tudo junto em um único dia. Vai nos dizer aqui no capítulo 1 ainda, versículo 13 em diante, que o primeiro mensageiro chegou até Jó. E esse primeiro mensageiro, ele chegou trazendo uma notícia não tão agradável e não tão boa assim. Ele disse para Jó, olha Jó, todos os seus bois e as suas jumentas foram roubados. Inclusive, seus servos que estavam cuidando morreram. Só eu sobrevivi para contar a história. E na sequência, enquanto esse primeiro mensageiro falava, já chega um segundo atrás e diz, Jó, eu também tenho uma notícia para você. O que acontece é que caiu fogo de Deus do céu e esse fogo queimou todas as suas ovelhas e também queimou todos os seus servos. Apenas eu sobrevivi para trazer a notícia. Enquanto o segundo mensageiro falava, adivinha? Chegou outro. Chegou o terceiro mensageiro diante de Jó, e esse terceiro mensageiro, ele diz, olha, todos os seus camelos também foram roubados, Jó, pelos seus inimigos. Levaram tudo, só eu sobrevivi para contar a história. E como se não bastasse, já ter perdido todos os seus bens, então chega o quarto mensageiro, com a pior de todas as notícias. Ele diz, Jó, eu sei que você já está sofrendo demais, mas eu trouxe uma notícia que talvez você não vai gostar de ouvir, mais do que todas as outras. Ele diz, olha, os seus filhos estavam todos reunidos em uma casa jantando, quando de repente o vento veio, derrubou as paredes e matou todos eles soterrados. Todos os seus filhos morreram, Jó. Não te sobrou nada, não te sobraram bens e não te sobraram filhos. E aí, irmãos, você consegue imaginar o sentimento de dor que Jó sentiu naquele momento? Porque bens materiais a gente corre atrás e recupera, mas o filho perder e ainda perder todos eles, irmãos, não tem coração que aguente isso. E ele estava com certeza completamente destruído por dentro, ao ponto de a Bíblia nos dizer no versículo 20 que diante de todas aquelas notícias, Jó então ele se levanta, rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça e se lança ao chão, prostra o seu rosto no chão. Só que diferente de mim e de você, quando recebemos uma notícia ruim, que murmuramos e reclamamos com Deus quando as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecessem, diferente disso, Jó, ele vai prostrar o seu rosto no chão, e a Bíblia diz que depois de tudo isso, ele adorou a Deus. Bota no 20, Adriel, por favor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou ao Senhor. Irmãos, não só isso, mas ali lançado ao chão, naquele momento de extrema dor e sofrimento, Jó também faz uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia acerca da soberania absoluta de Deus. Agora sim, projeto 21 para nós. Ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo diante de toda aquela tragédia que o alcançou, ainda assim Jó é capaz de adorar a Deus e declarar a soberania do Senhor sobre tudo aquilo que ele estava passando, ao invés de reclamar, murmurar ou naquele momento questionar o porquê. E a reflexão que fica para nós nesse ponto é: como nós estamos reagindo diante das dores da vida?
O que eu e você estamos fazendo quando as coisas saem do nosso controle? Será que nós adoramos a Deus e reconhecemos a sua soberania mesmo quando foge do nosso controle e dizemos, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Ou será que a gente, diante de adversidades e sofrimentos da vida, nós murmuramos contra o Senhor, questionamos a Ele e reclamamos dos seus propósitos? Essa é a reflexão, a primeira reflexão que temos que fazer, porque a verdade é que as nossas reações aos dias de crise vão revelar a profundidade da nossa fé e aonde verdadeiramente está o nosso coração. Jó tinha um coração centrado em Deus, firmado no Senhor. E por isso, por estar com a sua vida tão fundamentada nas verdades de Deus, é que mesmo perdendo tudo, ele não murmurou. Mesmo perdendo até a sua família, os seus filhos, ele sequer questionou a Deus naquele momento, dizendo, Deus, por quê? Simplesmente ele se lança ao chão, de cabeça raspada, já sem as vestes, e adora a Deus, dizendo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E uma prova disso é que no versículo seguinte, lá no 22, o capítulo 1 de Jó, ele vai terminar com essa afirmação que é igualmente maravilhosa e encorajadora, que vai nos dizer que, em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó não culpou Deus pelos sofrimentos. Jó não tentou lançar para Deus a culpa de tudo aquilo que ele estava passando. 22 vai dizer, ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E eu não sei você, mas sempre que eu leio essa passagem aqui em específico, versículos 20, 21, 22, esse trecho da história de Jó, eu sou muito confrontado pelo Senhor, da maneira como eu lido com as coisas às vezes. Eu digo, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho a fé que talvez o Senhor espera que eu tivesse. Me perdoa, Pai, porque às vezes eu questiono quando as coisas saem do meu controle, quando algo não acontece como eu gostaria que acontecesse, e os meus questionamentos só mostram que eu não confio 100% em Ti. Porque todas as vezes que nós questionamos a Deus, que perguntamos para Ele o porquê, estamos dizendo, Senhor, você não sabe o que está fazendo. Na verdade, eu quero entender por que o Senhor está me fazendo passar por tudo isso, porque eu não confio o suficiente. Quem confia em Deus não questiona o porquê dos propósitos de Deus. Apenas vive os propósitos, os processos, os sofrimentos, um de cada vez, esperando que Deus possa mostrar no tempo certo, que Deus possa se revelar no momento certo. E nessa parte da história que vimos, Jó perdendo seus bens, perdendo seus filhos e não reclamando, vemos que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o mais importante, a sua fé e nem a sua confiança em Deus. Isso nos dá então a primeira lição dessa noite, que é: Deus é soberano sobre todas as coisas. Primeira lição dessa noite, se você está anotando, é essa: Deus é soberano sobre todas as coisas. Logo após a primeira provação, ter perdido bens, perdido os filhos, a Bíblia vai dizer que Satanás, então, ele volta a estar diante de Deus, e agora Deus novamente diz para ele assim: escuta, você reparou no meu servo Jó? Por acaso você viu que mesmo você tocando no que ele tinha, mesmo você tirando os seus filhos, ainda assim ele não murmurou, não reclamou, não questionou? Embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo, ele ainda conserva a sua integridade. Final do versículo 3, no capítulo 2. Então Deus diz para Satanás: olha, o que você tentou me provar, agora eu estou provando para você que você estava errado. Jó permaneceu fiel. Aí Satanás, então, não satisfeito, ele lança um outro desafio. Tudo bem, pode ser que a primeira tentativa não funcionou, mas agora eu tenho outra que eu tenho certeza que vai funcionar. Pele por pele, qualquer homem daria tudo pela sua saúde. Então, estende a tua mão e toca nos seus ossos e na carne dele, para ver se ele não vai blasfemar contra você na sua face agora. Já que a primeira não funcionou, ele diz: agora nós vamos fazer funcionar, e ele vai te negar, vai blasfemar. Toca na saúde de Jó. E Deus, mais uma vez, permite.
E quando ele permite, acontece então a segunda das provações na vida de Jó. Dessa vez a Bíblia vai dizer que Satanás então lança sobre Jó um tumor maligno que vai do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, ao ponto dele ter que se coçar com cacos de barro, de telha, sentado em cinzas, que era uma expressão de profunda dor e profunda tristeza pelo momento que ele estava passando. E nesse momento, quem aparece na cena? Jó ali sentado, cheio de feridas, se raspando com cacos, é a sua esposa. Num momento muito breve, muito rápido, mas num momento muito marcante na vida de Jó. Isso porque ela surge para provocar em Jó a vontade de abandonar a fé. Ela diz para ele no versículo 9, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morre de uma vez, Jó. Para de ficar sofrendo com tudo isso, morre logo, homem. E mais uma vez, Jó vai responder, outra declaração poderosa de fé, onde no versículo 10 ele diz, você está falando como uma louca, ou em outras versões, você está falando como uma insensata mulher. Recebemos nós o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E aí, Jó compreendia, podemos ver que Jó compreendia que o sofrimento faz parte, irmão, da vida cristã. Não existe vida cristã sem sofrimento, não existe cristianismo sem luta, cristianismo sem dor. Claro que teremos lutas diferentes, graus diferentes desse sofrimento, mas a vida cristã, irmãos, ela é uma vida de sofrimento. Ela é uma vida que te convida a tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E tomar a cruz não é confortável. Tomar a cruz te desafia a, primeiro, largar tudo que você gosta por amor a Ele. E, segundo, te desafia a sofrer como Ele sofreu, se necessário for. E vai ser necessário. Nós vamos aprender já daqui a pouquinho que a dor e o sofrimento são pedagógicos na mão de Deus, não punitivos. Mas então, Jó, compreendendo que o sofrimento faz parte da vida cristã e que Deus é quem permite o mal, não questionou. E também não cabe a nós questionar. A mim e a você cabe somente confiar naquilo que Deus está fazendo, nos caminhos que Ele está direcionando a nossa vida, por mais que sejam caminhos não tão agradáveis assim, não nos cabe questionar. Somente nos cabe confiar e adorar, independentemente das circunstâncias. E assim, versículo 10 encerra esse segundo bloco de sofrimentos da vida de Jó, aonde ele vai nos dizer que em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Mais uma vez, o sofrimento de Jó, aquilo que Satanás achou que ia funcionar contra ele, para ele blasfemar contra Deus, negar a sua fé, não funcionou. E isso nos dá a nossa segunda lição de hoje, que é: confie em Deus, mesmo sem entender. Pode projetar, Adriel, por favor. Lição número 2, confie em Deus, mesmo sem entender. Jó não entendia o motivo de ele estar passando por tudo aquilo. E nem entendeu depois. Nós vamos ver que Deus se apresenta para Jó, só que ele não se apresenta trazendo resposta aos questionamentos que Jó fez dali em diante. Mas Deus se apresenta trazendo simplesmente uma visão de quem Ele é, da sua glória, da sua majestade. E isso já foi o suficiente para fazer Jó ficar quieto e não questionar mais. Mas então, ele não entendia o que estava passando. Mas ele nos mostra que a confiança em Deus, então, não depende de respostas. Mesmo sem saber o porquê estava sofrendo, Jó manteve a sua fé que Deus estava no controle e não pecou. E assim, irmãos, eu e você devemos fazer também. O dia mau, o dia difícil vai chegar. O sofrimento bate na nossa porta cedo ou tarde. Talvez você até esteja passando por um momento de sofrimento nesses dias, um sofrimento difícil. Mas o nosso papel é apenas confiar que Deus sabe o que está fazendo. Ponto. É claro que não vai ser fácil, porque a nossa tendência natural é sempre buscar uma resposta. Sempre querer saber o porquê das coisas, o motivo de Deus estar fazendo isso com a gente. Tanto é que, quando lemos a história de Jó, qual é a primeira pergunta que se faz naturalmente para o texto? Diante do sofrimento de Jó, da vida de Jó, a primeira pergunta que naturalmente surge:
para o texto é o quê? Por que Jó passou por tudo isso? Não é esse o questionamento que a gente faz? Por que Jó passou? Por que Jó sofreu? A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal. Talvez ele passou porque ele era ímpio e pecador, ou quem sabe, o mais herege entre os homens. Não, irmãos, nada disso. Nós já vimos que próprio Deus descreve ele como sendo esse crente íntegro, temente a Deus, piedoso. E ainda por cima, Jó era rico, irmãos. Pensa num cara bom partido. Era rico. Mas é de se esperar que alguém assim um dia sofra na vida? Uma pessoa que tem os status perfeitos, as qualificações perfeitas diante de Deus. Íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Alguém assim pode sofrer na vida? Não. No nosso olhar, no nosso achismo, não. Mas aí que a gente se engana, porque mesmo com tamanha integridade espiritual, isso não isentou Jó do sofrimento. Muito pelo contrário. O que colocou Jó em tanto sofrimento não foi o fato dele não ser fiel a Deus, mas foi a sua fidelidade. Deus disse: você tem visto o meu servo Jó? Como ele é fiel a mim? Então, a fidelidade de Jó é que o colocou no centro de toda a sua dor. E isso nos dá a terceira e última lição de hoje, que é: a fidelidade a Deus não nos isenta do sofrimento. Irmãos, Jó era um bom crente, sim ou não? Sim, claro que era. Ele era digno até mesmo de ser membro da cultura cristã, estou brincando. De tão bom que ele era. Mas mesmo ele sendo fiel, mesmo tendo todas essas qualidades, nós vamos ver que Deus permitiu que ele passasse pelo dia mau. E isso nos ensina, irmãos, que a fidelidade a Deus não nos torna imunes ao sofrimento. Ser fiel a Deus, ser íntegro espiritualmente, não é uma blindagem contra as dores da vida ou contra os sofrimentos que podemos vir a passar. Porque tem gente que se esforça para ser um bom cristão, não porque quer agradar a Deus com a sua vida, mas tem gente que se esforça para ser um bom cristão porque acha que isso vai ser tipo um repelente mágico de problema. Ah, não, eu sou bom demais para passar por problema. Eu vou no culto, eu entrego a minha oferta, eu dou meu dízimo ao Senhor, eu oro em casa, eu participo da escola bíblica, eu cumpro uma série de requisitos que me valida a não passar por sofrimento. Muita gente pensa dessa maneira, mas isso é um engano, porque a vida cristã também passa pelo vale da dor. Nós temos que passar pelo vale da dor, e justamente, muitas vezes, os mais piedosos é que vão enfrentar as provas mais profundas com Deus. E não como punição, porque o sofrimento, a provação de Deus não é um caráter punitivo do Senhor para mim e para você. Não sofremos porque Deus está nos punindo com o seu cajado. Não sofremos porque pecamos. Sofremos porque precisamos sofrer, pois no sofrimento, irmãos, nós somos refinados e lapidados na nossa fé, de maneira que o conforto não vai fazer. Quando a coisa está muito calminha, que a coisa está muito tranquila, o que você está aprendendo? Você está aprendendo a descansar em Deus? Ótimo. Mas é na dor, é no sofrimento, é na lágrima, é na angústia que o Senhor forja o nosso coração e nos traz para esse lugar de maior dependência dEle. Quando a gente está muito bem com Deus, a nossa tendência é ir ficando folgado, e largando a corda, e largando a mão de Deus. E às vezes Deus permite esses sofrimentos na nossa vida justamente para nos trazer de volta e lembrar: filho ou filha, eu é que te sustento. Lembra quem te salvou, lembra quem te resgatou, lembra quem trouxe você de volta do lamaçal de pecado para agora um lugar na mesa com o Pai. Então, o sofrimento na vida do cristão, ele tem um caráter pedagógico e corretivo de Deus, não punitivo. E foi exatamente isso que Jó passou, irmãos. Então, quando você passar pelo sofrimento, tenha certeza de uma coisa: às vezes, a melhor coisa que Deus pode fazer por você, a coisa mais amorosa que Ele pode fazer por você, é te fazer sofrer um pouquinho. Justamente porque o sofrimento vai nos forjar de uma maneira que o conforto não vai conseguir fazer. Amém?
Quero chamar a nossa equipe de louvor aqui novamente, que hoje é só o Léo. Nós já estamos concluindo a mensagem de hoje. E se nós fôssemos sintetizar tudo que nós aprendemos com a vida de Jó em apenas uma frase, certamente essa frase seria: Deus é suficiente em meio ao sofrimento. Por isso que o título desse sermão é a suficiência de Deus em meio ao sofrimento, em meio às dores. Porque quando o sofrimento vem, quando o sofrimento bate na nossa porta, nosso primeiro impulso é buscar algo para nos segurar e nos alicerçar naquele momento, para não sentir a dor. A gente tenta escapar da dor, a gente tenta escapar do sofrimento a qualquer custo. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de chorar, ninguém gosta do dia mal, e tudo bem você não gostar. Mas muitas vezes esse sofrimento vai chegar pela mão de Deus para a sua vida. E quando esse dia chegar, você precisa se lembrar que Deus nunca te deixou só, nunca te abandonou. Mesmo no sofrimento, Ele está lá. Mesmo na dor, Ele está lá. Mesmo no dia em que você chora sozinho no seu quarto, no seu trabalho, no banheiro da empresa, talvez para que ninguém veja, ainda assim, nesses dias, o Senhor está contigo. Então não questiona, irmãos, o porquê do sofrimento. Só questiona para Deus, talvez, o para quê. Pergunta para Ele, para que eu estou sofrendo? Qual é o propósito desse sofrimento? Mas nunca o porquê. Será que eu pequei? Será que eu fiz algo de errado? Será que o Senhor está me castigando? Não, irmãos. Pergunta para Deus assim: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse sofrimento que eu estou passando? E eu tenho certeza que Deus vai te dar uma resposta no tempo certo. Quando chegar a hora que você estiver preparado para ouvir a resposta de Deus, já tiver aprendido todas as lições que Ele quer te ensinar no meio do sofrimento, aí Ele vai te dizer: filho, você passou por tudo isso por causa desse ponto aqui, porque eu queria fortalecer a sua fé, ou porque você estava se perdendo e eu precisei te trazer de volta. Eu queria reacender a confiança que você tinha em mim, que estava se perdendo, você estava muito na força do braço, confiando só em você mesmo, mas eu precisei te fazer passar pelo vale da dor para te ter comigo novamente. E mesmo Jó nos tendo dado esse exemplo tão maravilhoso de fé e confiança nos 2 primeiros capítulos, ele mesmo, irmãos, ao longo da sua história, no passar do tempo ali, você vai ver do capítulo 3 em diante, você vai ver que até Jó, que no começo não questionou a Deus, depois se perguntou e queria tirar a história limpo com Deus, mas ele diz: olha, eu queria falar com Deus, mas Ele se escondeu, Ele está em silêncio, Ele não se apresenta para mim, então eu não consigo perguntar para Ele o porquê, mas eu queria perguntar. E sabe o que acontece? Depois de longos lamentos e discussões, Deus finalmente intervém na história. Lá no capítulo 38, nós vamos ver que Deus dá a primeira resposta para Jó. Só que Deus, ele se apresenta, surpreendentemente, de um jeito diferente do que Jó esperava. Eu imagino que quando Deus começou a aparecer num redemoinho para Jó, ele deve ter dito: opa, Deus chegou, agora eu vou poder perguntar. Aí Deus vem e já dá a primeira quebrada nas pernas de Jó, ele diz assim: quem é esse que está querendo discutir comigo e obscurecer os meus propósitos com palavras que ele não entende? Eita! Deus diz assim: Jó, cara, você não sabe a besteira que você está falando. Você não sabe quanta besteira você está falando nos seus questionamentos. E ele não apresenta para Jó os motivos do seu sofrimento e nem as respostas que Jó tanto queria receber. Deus não faz um relatório celestial dos bastidores, do porquê tudo estava acontecendo. Em vez disso, Deus se revela em sua majestade, questionando Jó sobre o universo, a criação e a natureza, como, por exemplo: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou, onde você estava quando eu assentei a pedra angular do mundo? E essa revelação de Deus para Jó leva ele a contemplar a sua grandeza, a sua sabedoria e a sua soberania. E isso foi suficiente para Jó. Naquele momento, Jó entendeu: Deus, realmente, eu não devia estar questionando nada do Senhor. Projeta para a gente Jó 42, versículo 1. Jó vai dizer assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
tu perguntasse: quem é esse que sem conhecimento está encobrindo os meus planos? Mas na verdade, Deus, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim e que eu não conhecia. Você também disse: escute, porque eu vou te falar e farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó passa da busca por explicações, dos vários pontos de interrogação que ele tinha dentro do seu coração, a uma rendição total à soberania de Deus. Ele reconhece que conhecia Deus apenas de forma superficial, mas agora, depois da dor, depois do sofrimento, depois de perder tudo que ele tinha, aí sim, essa dor formou nele maturidade para que os seus olhos espirituais se abrissem de maneira mais profunda. Então, a última lição que fica para nós, e o fechamento desse sermão é: quando Deus se revela, as perguntas perdem a força. Quando o coração experimenta Deus com mais profundidade, ele encontra paz, mesmo em meio ao caos. Jó aprendeu que Deus era suficiente, e Deus quer nos ensinar que ele também é suficiente. No meio da dor, no meio do sofrimento, não importa o quão difícil seja, e eu duvido que a gente passe em vida por tanto sofrimento quanto Jó passou, mas ainda assim, nesses dias, Deus quer se revelar a nós, na sua majestade, na sua glória, na sua soberania, e nos fazer entender que ele é suficiente, mesmo no meio do sofrimento. Para de pedir resposta, para de buscar entender tudo, começa a viver mais o propósito que Deus tem, e deixa ele ministrar ao seu coração, e no tempo certo ele vai falar. Vamos orar? Feche seus olhos e curve sua cabeça.